Bom, esqueci de avisar no final que, bom, ao final de cada live, sempre é um tempo de salvar e começar a seguinte. E então, agora, a nossa próxima apresentadora é a Julia Barreto Farias, que é doutora em História pela Universidade de São Paulo e é professora na Unilab, apresentando pesquisa que ela faz, que ela está fazendo nesse momento, e tem também participação da Universidade de Diogo, no Senegal. O título da apresentação da Juliana, que eu estou esperando entrar aqui, é O fim do tráfico e os trabalhadores africanos, Engagé Atan, no Senegal, e os africanos livres no Brasil. Então, vamos esperar ela se conectar, né, para poder dar a sequência aqui na nossa segunda live da nossa nada. Só para avisar que chegou agora, eu acabei de anunciar essa live agora. A nossa apresentadora é a Juliana Barreto Farias, né, e que é doutora pela Universidade aqui. É mais fácil a gente falar com ela presente. O áudio está ruim? Meu áudio está ruim? Olá, tá vendo? Olá, Juliana. Oi, Só para olá. tirar uma dúvida aqui. O pessoal está falando que o áudio está ruim. Está ruim o áudio Eu ainda? tô te ouvindo, tô conseguindo te ouvir. É estranho. Melhorou? E Ok. você tá me A ouvindo? Sheila falou que melhorou. Estou te ouvindo super bem. Estava te apresentando antes Mas de a você. minha imagem tá um pouco clara, né? Sim, mas dá para te ver. Dá para ver você assim, tranquilo. Na verdade, aqui olhando para você, é como se no seu canto esquerdo tivesse um pouco mais luminoso. Mas dá para te ver É um perfeitamente. problema da minha câmera. Uhum. Olha só, eu estava te apresentando, dizendo que você é doutor em História pela Universidade de São Paulo, tem um livro muito conhecido, né? Que é, na verdade, a publicação da tua tese de doutorado, e que você é professora na Unilab e que vai apresentar essa comunicação hoje, que é um trabalho que você faz de pesquisa, que também é realizado com apoio da Universidade Cheikh Anta Diop no Senegal, não é isso? Se eu estiver errado, você me corrige aqui na apresentação. O título da sua comunicação de hoje é O fim do tráfico e os trabalhadores africanos engagés à temps no Senegal e os africanos livres no Brasil. Bom, a palavra está contigo. Você tem 30 minutos para fazer a Tá apresentação, bom, depois a gente abre para pergunta. tá bom. Então, boa tarde a todas e todos. É, muito obrigada, né, o Deri, pela apresentação, também pelo convite para participar da rede, né, desse evento super importante pela rede de historiadoras e historiadores negros, e ao lado de tantos especialistas, colegas e amigos também. Eu estou falando do meu celular, mas assim, a minha imagem está um pouco esfumaçada, mas é porque meu celular ele quebrou, aí caiu e quebrou um pouco a câmera, então eu não consegui muito resolver a Uhum. questão da imagem, enfim. O Deri já me apresentou, né? E aí eu queria também falar um pouco mais para explicar um pouco como eu saí, né, dos africanas Minas para o Senegal, né? Foi um pouco uma mudança do meu foco, do espaço das minhas pesquisas, uma mudança mais recente e que tem uma certa relação com o que eu pesquisava aqui, mas o meu objetivo não tem sido necessariamente criar conexões comparativas até, né, porque é um pouco a proposta hoje do trabalho, mas um pouco diferente do que eu tinha feito mais ou menos até 2 anos, 3 anos, né?
esse trabalho, né, que eu vou apresentar, eu iniciei há cerca de 2 anos e meio, né, é um projeto de pós-doutorado que eu realizei na universidade, que eu comecei a realizar na Universidade de Lisboa. Já finalizei o pós-doutorado, mas continuo com a pesquisa, né, aí o Davidson também falou sobre essa minha relação com a Universidade Cheikh Anta Diop. Eu continuei com um projeto com a Universidade de Lisboa e a Universidade Cheikh Anta Diop, e agora eu faço também parte de uma pós-graduação, enfim. Então, para falar um pouco como eu cheguei ao Senegal e como eu cheguei ao tema das pesquisas, não, do que eu vou apresentar hoje, que são pesquisas ainda em fase, ainda estou na pesquisa, e eu acho que aí as questões que eu trago hoje até são mais questões até para pensar na discussão, enfim, até, né, o professor Roquinaldo, que é o que vai falar na sequência, tem me inspirado muito para essas discussões que eu estou, né, a partir dessa nova pesquisa, enfim. Então, até então, eu pesquisava aqui mais no Brasil, os africanos Minas, né, os chamados africanos Minas no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, com destaque para as mulheres, né, negociantes, quitandeiras, enfim, mulheres libertas. E nesse sentido eu procurava fazer uma conexão entre essas mulheres, a trajetória dessas mulheres, a participação delas no comércio, no mercado, com a chamada Costa da Mina, que hoje corresponde a, né, basicamente, Nigéria, Benin, Togo, enfim. Inspirado um pouco, né, depois de uma viagem para o Senegal e na própria relação entre também pensar essas mulheres negociantes em outros espaços no Atlântico, o meu projeto, né, do pós-doutorado o objetivo era estudar as mulheres negociantes no Senegal, né, e pensando mais especificamente em 2 cidades, Saint-Louis e Gorée, e as relações dessas mulheres com a escravidão e também com processos de liberdade, né? Então eu iniciei esse projeto. Eu passei algumas temporadas de pesquisa, tanto no Senegal como na França, né? No Senegal, eu fiz a pesquisa basicamente no Arquivo Nacional de Dakar, mas também do Senegal, né, que fica em Dakar, mas também na cidade de Saint-Louis. Mais recentemente, né, antes da nossa quarentena, eu estive lá no Senegal de novo e eu estendi um pouco a pesquisa até a Gâmbia e também cheguei na Guiné-Bissau, porque o objetivo era pensar essas mulheres na Senegâmbia, né, no espaço. Então, tinha uma perspectiva comparativa de pensar essas mulheres no Senegal, na atual Gâmbia e na atual Guiné-Bissau. E também fui para a França, onde está parte dessa documentação dessa região, que foi, né, da região que foi colonizada na África pela França, sobretudo nos archivos de Outremer, na cidade de Aix-en-Provence, né, na França. E quando, né, no decorrer da pesquisa, eu consegui tanto fazer uma pesquisa com um trabalho de campo até, né, porque tem muitos descendentes ainda dessas mulheres nessas cidades, como as pesquisas nos arquivos, eu pude transcrever e coletar e digitalizar um número muito grande de documentos, assim, sabe, muito mesmo, que eu ainda estou processando. Então, assim, são várias temáticas que elas vêm surgindo. E o foco da minha pesquisa foi mudando, né? Se inicialmente eu penso, né, o objetivo era estudar essas mulheres que eram negociantes, que estavam de alguma forma ligadas ao cativeiro, né, e esses processos de liberdade, a documentação em que eu conseguia localizar a voz e a agência dos escravizados foi me fazendo mudar um pouco o foco, e eu tenho feito, né, mais recentemente, uma espécie de histórias cruzadas, pensando tanto quem eram esses proprietários e senhores de escravos e as experiências desses próprios escravizados. E aí foi o que fez a mudança assim, ser mais, nem quase radical, mas eu mudei bastante o foco, foi porque eu tenho conseguido fazer essa partir da perspectiva dos próprios escravos, a partir de uma série de documentos que eu fui coligindo. E entre esses documentos, aí eu quero destacar, porque eu quero partir desse documento um pouco para falar, né, sobre o tema que são os engagés-à-temps, né, que é o termo em francês, que são esses contratados, trabalhadores contratados temporários, né. Um documento em específico, né, que eu venho trabalhando e que se tornou, no final, quase das contas, o tema da minha pesquisa, assim, né, o principal foco da pesquisa, em que eu tenho desenvolvido diferentes análises, é um inquérito que foi realizado no Senegal, né, na cidade de Saint-Louis e Gorée,
Uhum. né, pelo governo metropolitano francês, em 1844, e o objetivo desse inquérito era saber o que a população das duas cidades achava da abolição da escravidão. Então, antes disso, é importante falar um pouco, né, sobre essas duas cidades, o que elas eram, o que elas representavam dentro desse espaço colonial francês, né? Quando eu falo assim, né, dessas colônias francesas no Senegal, nesse momento representavam apenas as ilhas de Saint-Louis, Gorée, ao longo do rio Senegal, né, alguns postos coloniais espalhados, e chegava um pouco até, né, ia acompanhando o rio, e chegava até no que a gente pode chamar o Alta Guiné. Todo esse interior, né, do continente do que hoje é o Senegal, e desses que se chamavam, né, nos documentos se referem a países do rio, né, que eram esses reinos como Alo, Galã, enfim, não eram colônias francesas. Os franceses tinham algumas negociações com algumas líderes, enfim, mas não fazia parte do que se chamava colônia francesa. E durante, assim, desde pelo menos, né, essas duas ilhas, por exemplo, Gorée e Saint-Louis, elas eram desabitadas, né, e elas começaram a ser ocupadas e o comércio e se desenvolver enquanto cidades atlânticas, né, pequenos espaços atlânticos, por conta desse contato com o comércio atlântico e, sobretudo, o comércio de escravizados, né, que vinham do interior do continente e partiam, os navios partiam desses postos. E sobretudo no século XVIII, tanto a França quanto a Grã-Bretanha vão ficar disputando, né, a ocupação desses locais, sobretudo por conta do comércio de escravizados, enfim. Então, em 1817, a França vai retomar a ocupação dessa região, que até então estava com a Grã-Bretanha e anteriormente estava com a França, né? E aí, logo na sequência, vai, né, também pela pressão inglesa, uma primeira ordenação real vai estabelecer a proibição do comércio, né, o tráfico de africanos escravizados, e em 1819 uma nova lei vai reafirmar essa proibição. É também importante falar que essas duas ilhas, elas eram praticamente, né, como eu falei, desabitadas, não tinham... As duas colônias, as duas ilhas não eram, né, como a gente fala, não se dedicavam a uma agricultura de exportação, a diferença das ilhas, né, no Caribe francês, como Guadalupe e Martinica. Em 1844, que é o ano desse inquérito, que eu vou voltar a falar, as duas ilhas contavam... Nossa, tem que controlar o tempo, né? Que já vou me apressar um pouco. Já passou de 10 minutos e ainda tem 20 minutos, tá tranquilo. Assim, eu vou pedir para o pessoal começar a preparar as perguntas. Me avisar para eu poder controlar um pouco mais. Então, elas contavam 18 mil habitantes e a maior parte dessa população era de escravizados, que trabalhavam tanto, né, em atividade... E a principal atividade, né, desses escravizados era o que se chama lepto, né, que é um termo... que é uma junção de um termo francês matelot, que é marinheiro, com um termo wolof, lapatobi, que eram sobretudo marinheiros, mas eram intermediários, eles tinham várias funções, mas trabalhavam sobretudo no comércio ao longo do rio Senegal. Enfim, então, retornando, esse inquérito, ele vai entrevistar mais de 300 pessoas dessa população das duas ilhas, incluindo negociantes europeus e também africanos, sendo que a população europeia era muito pequena nessas duas ilhas. O que eles chamam, né, de noir livre, que são os negros livres, noir os cativos, né, e também libertos, né? Então, assim, o que é muito interessante desse inquérito, então, é essa multiplicidade, diversidade de entrevistados e o fato de entrevistarem tanto escravizados como libertos, falando com, né, o que eles pensavam da escravidão, o que eles esperavam de uma vida em liberdade, como era o cotidiano, enfim. Esse inquérito, ele foi, né, formada uma comissão que tinha, então, negociantes estrangeiros, europeus e locais, populações locais, com 31 perguntas, mas essas perguntas eram feitas de acordo, né, com o grupo entrevistado. E uma questão interessante para destacar
e é o que eu quero um pouco falar, né, dessa relação com esse mundo atlântico, e pensando também nesse mundo atlântico Brasil e o fim do tráfico de escravos, enfim, é que o inquérito, ele era, né, os membros da comissão do inquérito, eles informam que o inquérito foi baseado no que eles chamam do modo de proceder inglês. Então, assim, né, a Inglaterra, por exemplo, já tinha feito um inquérito semelhante nas suas colônias no Caribe, também em Serra Leoa, com trabalhadores e africanos que foram libertados e colocados a trabalhar depois que foram capturados, né, apreendidos nos navios que eram apreendidos por tráfico ilegal. E as preocupações, né, das questões que giravam em torno do inquérito eram justamente como esses ex-escravizados se comportariam, se continuariam se dedicando ao trabalho, né? Como seria essa vida em liberdade, há toda uma preocupação moral e civilizatória, né? Entre aspas, mas é assim, é esse termo que também é utilizado. Então, esse inquérito e essa, né, essa minha mudança um pouco de perspectiva da pesquisa, ele tem me levado a pensar essas discussões e a própria discussão do inquérito, de outros documentos, né? Porque a partir do inquérito eu tenho feito, e aí também me inspirado, também, como eu falei, muito no trabalho do professor Ruquinaldo e também da professora Beatriz Mamibonian, de pensar trajetórias e as experiências desses escravizados, tanto no Senegal como no Atlântico, e fazendo essas comparações. Eu aí, como o tempo já está passando, eu queria, então, e aí, né, para pensar nos engajê, no tráfico, enfim, é pensar essas discussões no Atlântico, né, nesse mundo atlântico, e das relações do abolicionismo e da abolição, tanto do tráfico como da escravidão, com essas novas formas de trabalho forçado, de uma certa, né, quando a gente pensa no continente africano, e também, né, e aí isso é algo que o professor Ruquinaldo vem discutindo, né, com um aprofundamento das próprias relações coloniais no continente africano, que também vai acabar acontecendo no Senegal, né, né, após o fim do tráfico, mas após a abolição da escravidão, que vai ser em 48, né, nas colônias francesas. Então, eu queria trazer um trecho de um desses entrevistados nesse inquérito, que se chama Tia Contar. Ele era um leptor, né, que é um desses marinheiros que trabalhavam no comércio no Rio de Senegal. Então, ele fala um pouco sobre né, um pouco sobre ele. Aí são palavras dele, né, traduzidas Fui trazido de Galã, onde fui cativo, para ser engagé atam, desculpa, é o termo em francês, em Saint-Louis. Outro tipo de escravidão que tem uma duração limitada. Acabei com o meu compromisso e, como ganho facilmente a minha vida no Senegal, que Deus me mantenha e retenha os que nasceram no continente. Seríamos muito infelizes. Aí, assim, esse depoimento, né, e são vários, assim, esse é curtinho, né? Eu tenho vários outros maiores, enfim, mas esse depoimento, ele traz várias informações e traz o que é o engagé, né? Ele fala que ele foi trazido de Galã. Aí Galã era um reino já quase na rota final, né, do Rio Senegal. E que eram, e aí o que eu queria falar, né, que eram os engagê? Os engagê, eles foram uma categoria de trabalhadores, né, criada em 1819, então um ano após o fim do tráfico, que eram como contratados, porque assim, aí você tinha também, né, a gente pode chamar os engagê, tanto que são trabalhadores contratados, e também quando, né, eu também é uma outra parte da pesquisa, que tem uma documentação grande nos arquivos do Senegal sobre os barcos que eram apreendidos, né, no tráfico ilegal, que vai continuar também até a década de 30 e 40. E em alguns desses processos eu também tenho os depoimentos dos escravizados apreendidos, enfim, e eles
né, aí é uma categoria similar e o que vai acontecer em vários espaços do mundo atlântico, né, tanto em países africanos como a gente vai pensar no Brasil, por exemplo, essa categoria do africano livre, né, que aí são esses africanos que são emancipados, né, que são encontrados, né, que estão dentro dos navios que são apreendidos, enfim, e tal como também vai acontecer com os africanos livres, eles também vão ficar sob responsabilidade do Estado, no caso o governo, né, metropolitano, o francês, né, nessas ilhas eles vão ser colocados pelas administrações locais para trabalhar em obras públicas ou ser cedidos a particulares. Então, você tem essas duas possibilidades e os engagés, que também são, porque aí o que acontece? Como essas duas ilhas elas não têm uma produção agrícola, e nesse período, 1820, enfim, vão se tentar diversas formas de criar algumas espaços, locais de possibilidades assim ao longo do rio, até de formas de agricultura, enfim. Vai haver uma negação desses trabalhadores livres de participarem nesses espaços, e com o fim do tráfico também vai diminuir essa mão de obra, tanto nas ilhas como nos espaços ligados às ilhas. Então, vai se propor essa categoria, que era algo que também já acontecia né, costumeiramente. Aí, o que significava, né, o engagé? Qual era, né, como funcionava? Aí você tinha também uma outra categoria que se chama o resgate. Você adquiria esse cativo, porque aí a abolição do tráfico vai acontecer a partir das ilhas. Então, os moradores e quem vivia nessas ilhas, que participavam, que eram colônias francesas, eles não podiam se envolver no tráfico. Mas ao longo do Rio Senegal, e aí os IGGs eles vão funcionar sobretudo de 1819 a 1848, depois do fim da abolição, né, da escravidão. Esse tipo essa categoria, esse tipo de trabalhador, ele vai ser abolido e depois ele vai retornar. Então você podia, né, esses reinos do interior continuavam vendendo escravos entre si, enfim. Você podia comprar um desses cativos e resgatar esse cativo mediante... E o que significava esse resgate? Esse cativo assinava um contrato de trabalho por 14 anos, né? E ao final desses 14 anos, ele ganhava, enfim, a sua liberdade. Ele ganhava a alforria, mas essa alforria só era confirmada ao final desse contrato de trabalho. E aí você tem esses cativos, né, que são engajês, que vão alimentar, né, e vão ser levados para o trabalho nas duas ilhas, e você tem também esses engajês, que a gente vai chamar transatlânticos, que vão ser levados depois para trabalhar nas colônias francesas no Caribe, né? Então tem um trabalho de uma professora francesa, Céline Fleury, que vai estudar esses trabalhadores engajados, né, na Martinica, Guadalupe, na Guiana. E aí tem outras, né? Tem alguns pequenos detalhes, e um detalhe importante é que esses trabalhadores eles tinham que sair com essa alforria registrada, mesmo que ela não fosse uma liberdade de fato, né? Porque se esses navios fossem interceptados, eles não seriam acusados de tráfico ilegal, porque esses trabalhadores, teoricamente, seriam livres, né? Bom, então, assim, eu estou apresentando ele em linhas gerais, e a minha ideia, né, ao pensar em comparar, né, com os africanos livres, como eu disse, né, como essa... Ai, desculpa que aqui caiu. Como essa relação, né, pensando esse mundo atlântico, como a campanha tanto da abolição do tráfico, né, transatlântico de escravizados africanos, ela vai se relacionar com essas experiências e a discussão e a própria prática, né, abolicionistas pensando nesse mundo atlântico, e vai difundir em diferentes espaços. Em cada um desses espaços no Atlântico vai ganhar contornos diferentes, né, de acordo com o contexto e a história de cada um desses locais, né? Uma categoria que vai ser difundida e nascida a partir, sobretudo, também pensando, né, na Grã-Bretanha, à frente tanto dos acordos que vão ser assinados, enfim, da própria ação, né, em diferentes territórios,
e como essas categorias elas vão também redundar nessa experiência meio controlada de trabalho formalmente livre, né? E aí pensando no Senegal, né? E também pensando no Brasil, aí pensando nessas outras colônias do Caribe, enfim. E como isso tem me levado também a pensar diferentes processos de liberdade, né, os significados dessa liberdade, porque era uma liberdade que eles formalmente ganhavam essa alforria, mas continuavam como trabalhadores, né, trabalhadores compulsórios, tanto que o Tchê Contar, que eu trago o depoimento, fala que era uma outra forma de escravidão. E aí uma outra aproximação, né, possível de se fazer é também se pensar, né, como, e aí, né, eu trago uma comparação também com o trabalho da Beatriz Mamigonian, que aí, né, é algo que eu também tenho procurado fazer, de pensar essas trajetórias, experiências, como essas experiências e o trabalho cotidiano e a experiência às vezes familiar, de uma certa forma, com trabalhadores livres, libertos, escravizados, também criava outras formas de solidariedade, formas de resistência. Porque aí o que acontece muito com os engajés do Senegal é que nem sempre os contratos eram seguidos, né? Eles trabalhavam mais tempo do que o previsto inicialmente. Nos censos, então, os proprietários, os seus patrões, né, não é nem esse termo que é usado, enfim, não declaravam, enfim, eles mudavam de nome, assim, você dava o mesmo nome de um engajê para um outro, enfim, então eles continuavam quase às vezes numa forma de trabalho que podia compará-los à escravidão, mas ao mesmo tempo havia também formas de resistência, por exemplo, fugas, então eu tenho vários registros de fugas desses engajês, e tem fugas também pensando né, nesses espaços, porque aí eu vou tentar falar só uma última questão, acho que porque eu estou tentando correr um pouco, e aí teria outras questões para tratar. Porque quando a Gorée e Saint-Louis, né, vai abolir a escravidão nessas duas regiões, elas vão virar terras de solo livre, né, como a França era. Então, todo escravizado que pisasse em Gorée ou Saint-Louis, ele se tornava livre. E aí, então, a relação, né, desde o fim do tráfico, essa relação com os reinos do interior, que já vão ser de muitas negociações, né, vão aumentar, porque o medo, e isso está presente no inquérito, o medo era que, com o fim da escravidão, tanto os trabalhadores fugissem de Gorée, como os do interior voltassem para Gorée. Então, e isso também vai acontecer, por exemplo, com trabalhadores de Gorée e Saint-Louis que vão fugir, por exemplo, para Gâmbia, onde o tráfico também já tinha sido abolido, e antes da abolição, né, acontecer no Senegal, então eu tenho um documento em que 78 escravizados vão fugir de Gorée para a Gâmbia, e então, por conta também da toda a lei, né, do fim do tráfico, eles não vão poder, quando chegam lá, se eles fossem declarados escravizados, eles incorreriam em tráfico ilegal, porque estão vindo de uma outra região, né? Ora, então eles acabam, aí tem, né, uma troca diplomática, várias cartas, isso causa um conflito, né, entre a França, mais um conflito entre França e Inglaterra, porque aí, né, o governador, enfim, diz que não pode, que precisa dar liberdade para alforria para esses escravizados. Então, tem vários casos nesse sentido. Então, né, essa é uma pesquisa, como eu disse, essa parte da pesquisa é uma pesquisa ainda está acontecendo, e a partir dessa documentação, que é uma documentação muito rica, que tem tanto, né, diferentes categorias falando sobre o que significava a escravidão e a vida em liberdade, né, e o que esperavam de uma vida em liberdade, como, por exemplo, tem muitos marabus que falam da relação da escravidão e dos processos de liberdade com o Islã, já que a maior parte da população dessas regiões professava a religião muçulmana. E tanto esse documento como também outros documentos, né, relacionados a essa época, nos permite fazer
né, essa correlação de pensar esse mundo atlântico, muitas vezes conectando regiões aparentemente mais, né, já que essas duas ilhas, se a gente for pensar tanto em termos até demográficos, por exemplo, Martinique e Guadalupe, cada uma tinha 70 mil escravizados. São Luís e Gorée juntas contavam uma população de 18 mil pessoas. Então, assim, se a gente for pensar nesse sentido, né, o Martin Klein tem um trabalho que ele fala que para os abolicionistas franceses o Senegal era uma questão menor. Menor até, talvez, no sentido de mobilizar e de envolver uma população maior. Mas tanto as populações do Senegal, né, escravizadas ou libertas e livres, estavam conectadas com o que acontecia nesse mundo atlântico, como as discussões, né, e como o que estava acontecendo, e sobretudo pensando nesse abolicionismo que vem, né, na época do tráfico, depois, enfim, com a Grã-Bretanha na Inglaterra à frente, vai influenciar também várias, enfim, decisões, né? Para só ter uma ideia, para finalizar, para dizer como tudo estava se conectando, havia também essa ideia de que esses ex-escravizados eles precisavam passar por um aprendizado para o trabalho livre, né? Para o trabalho como a própria Inglaterra vai propor para as suas colônias, enfim, nessa mesma discussão. E um dos entrevistados no inquérito, o padre, né, o primeiro padre senegalês, formado no Senegal, católico, o David Bola, que tem um primeiro livro sobre uma primeira gramática em Wolof, enfim, na entrevista dele, né, nesse inquérito, ele vai falar de uma experiência de aprendizado no Paraguai. Então, assim, só para ter uma ideia, como aparentemente regiões mais desconectadas, né, em outros sentidos, também estava circulando. E aí a importância de pensar essas experiências no Atlântico e como, enfim, eu acho que a gente pode falar um pouco mais nas perguntas. Você ainda tem 2 minutos, na verdade, podia ir já tem 2 minutos. podia ir até às 4h34 aí do Brasil. Então, mas se você quiser também já tem algumas perguntas, a gente eu acho pode que então vai assim, abrir. porque eu acabei tentando fazer um fecho achando que já estava passando um pouco do tempo, então acho Não. que eu posso. Você tem bastante tempo agora, a gente tem quase meia hora para conversar aí. Bom, todo mundo está adorando. Na verdade, eu até esqueci mesmo de me apresentar desde a primeira live. Eu sou Adrivaldo Ramos de Santana e vou mediar aqui, já estou terminando a segunda mediação, vou mediar até a terceira live de hoje, a terceira apresentação de hoje. Está todo mundo adorando, muita gente gostando da apresentação do seu trabalho e já tem aqui algumas perguntas que a gente podia fazer nos 2 blocos. Uma primeira dela, da Ana Santana, 3409, adoro esses números que vem no final, né, do nome. Se houve uma preocupação em acolher os escravizados, pensando em como eles iriam se manter. E aí eu aproveito até para fazer umas perguntas minhas no meio. Existia, como no caso dos africanos livres, um curador, a figura do curador, que deveria, né, cuidar desse engagé então? Existia esse curador ou não? Então são 2 perguntas. A dela, se houve uma preocupação em acolher os escravizados pensando em como eles iriam se manter, e a minha, se existia um curador. Acho que tem outra nessa mesma linha, da Aline Najara. Os engagés podem ser comparados aos libertos condicionais aqui no Brasil? Qual era o status durante o cumprimento do contrato? Aí tem essas 3, né? Você pode começar a responder. Eu depois faço mais 3. Quando a primeira pergunta, né, é que se fala se tinha uma forma de acolher esses libertos, e aí é pensando na abolição da escravidão, e aí pensando nos escravizados dessas 2 ilhas, ou pensando nesse período pós, né, do engagé, que aí tem esse período de contrato de trabalho. A pessoa não precisou, eu acho, ela não precisou aqui. Eu acho que ela se refere... que ela fala do inquérito, né? Acho que posterior ao inquérito, não? Logo quando eles vão ser colocados sob contrato, né? Se for pensar, né, na abolição, né? Pensando primeiro na abolição
dos engagés não tem uma preocupação, tanto, por exemplo, se a gente for pensar nesses engagés transatlânticos, né, que aí são os que saem do Senegal e vão para trabalhar nas ilhas do Caribe francês, quando acabava o contrato, por exemplo, voltar ou não dependia deles. Então, se a gente for pensar nesse sentido assim, né, nessa comparação, não havia uma preocupação da vida, mas há uma preocupação de que esse período que eles estão trabalhando é um período de aprendizado, e é um aprendizado para o trabalho, né? É um aprendizado para o trabalho. No Senegal, há uma preocupação também, né, nesse processo da abolição da escravidão, é uma preocupação de que esses ex-escravizados sejam preparados para uma vida em liberdade. E aí o que, né, se diz que seria essa preparação dessa vida em liberdade é uma vida voltada para o trabalho, né? É uma vida voltada para uma moralidade, uma civilidade, tudo entre aspas, né? E aí, nesse caso, há uma preocupação grande, porque como também a população, como eu falei, de Saint-Louis, por exemplo, a maior parte da população, tanto livre como escravizada, era muçulmana, há uma preocupação também de se a religião muçulmana vai ser adequada para essa vida em liberdade ou não. Há uma preocupação grande se eles vão abandonar o trabalho. E aí também há uma discussão racial, né, no próprio inquérito, da associação e de uma associação né, dessa racialização, trazendo até uma concepção né, a partir dessa discussão que vem das teorias raciais europeias, enfim, do contato com a América, de associar vários estereótipos e, né, comportamentos a esses ex-escravizados. Então, como eles eram negros, e aí são chamados de noir, né, noir e negra, e aí em francês tem significados diferentes, na nossa tradução não é a mesma, né? Todos vão ser chamados de negro, mas eles podem ter significados diferentes. Então eram associados a a preguiça, não se dedicariam ao trabalho, e também essa preocupação com o trabalho, para além desse debate mais amplo, né, que aí vai, como eu falei, vai também ser uma preocupação da Inglaterra com as suas colônias, há uma preocupação com a própria sobrevivência econômica dessas regiões, porque nesse momento, a goma era o grande produto né, de exportação, do que a gente depois vai ter esse comércio lícito, né, de produtos, quando acaba o comércio de escravizados, e aí a goma, que vai ser colhida e comercializada no Rio Senegal, levada para Saint-Louis, de Saint-Louis ela vai ser levada para a Europa, e ela tem né, vai se desenvolver toda a produção da goma, e uma grande... vai ser o que vai movimentar a colônia francesa. Só que aí começa uma crise também da produção da goma na década de 30 e 40. Então, e esses trabalhadores escravizados, que eu falei que a maior parte são os leptôs, eles são os principais trabalhadores envolvidos nos negócios da goma. Então, há também uma preocupação se vai ter a continuidade desse processo, enfim. Eu também localizei alguns documentos que falam de estabelecimento de vilas para moradia de ex-escravizados. Que se criam essas vilas de liberdade até, que se chamam, próximas a Saint-Louis. E aí essa é até a doação de terrenos para ex-escravos morarem nessas vilas. Mas aí o que acontece é que alguns acabam desistindo, e algumas dessas vilas elas não vão muito adiante, porque para eles interessa mais continuar na cidade, no comércio que eles já estão envolvidos. Muitos dos escravizados libertos, eles continuam trabalhando nas mesmas atividades, e essas atividades, mesmo no período da escravidão, eles já tinham uma autonomia muito maior. Então, por exemplo, o leptô, que é esse maior parte desses escravizados se dedicavam a essa atividade, ele passava meses, né, trabalhando no Rio Senegal, muitas vezes sem a presença de senhores ou alguém para fiscalizar. Ele comercializava para o seu senhor, mas também comercializava para si próprio. Então, eram trabalhadores que já tinham essa autonomia e, uma vez libertos, eles continuaram nessas atividades.
E aí a preocupação, como eu falei, inclusive tem 3 questões do inquérito que perguntam sobre isso, dessa necessidade de se criar formas de educar esse trabalhador, né? Uhum. Então, até propostas de escolas para ensinar alguns ofícios, escolas religiosas aí tentando, né? E aí, como também há nesse momento né, uma permanência maior, uma ocupação maior da França, né, enquanto agente colonial no Senegal, então há uma preocupação também de difundir a religião católica, então escolas católicas, enfim. Então nos documentos, né, e nos documentos que eu venho localizando, né, pensando na vida pós-liberdade desses escravizados, é isso. Só que aí também a abolição da escravidão nas colônias francesas, ela tem uma especificidade, né? Ela é feita com indenização dos proprietários. Então, ela tem também essa outra discussão, assim, mais do que pensar no ex, né, no ex-escravizado, ela Uhum. tinha essa preocupação com a indenização dos proprietários. Então, as outras 2 perguntas. O Estado é que se constituía no principal contratante responsável pelos engagés, né? E aí, Uhum. então, eles podiam ser recrutados para trabalhar a serviço do Estado, e em obras públicas também, ao serviço militar, ou então contratados por particulares, por exemplo, proprietários de terra que colocavam eles para trabalhar em suas. E aí, né, também localizei alguns documentos em que, por exemplo, no censo, né, os moradores, habitantes de São Luís e Goré deviam relatar quantos, né, quantos escravizados tinham trabalhando para você, e também engajei. Então, você tem a relação, aí você tem, aí às vezes nessa relação você tem os que estavam, por exemplo, a relação do qual é o engagé, o nome, né, a origem, Olof, Bambara, enfim, e assim, Uhum. está no seu país. Então, isso também, nesses documentos, é possível ver como existia uma espécie, assim, fugido em tal lugar, enfim, como eles também fugiam nesse sentido. Aí a outra pergunta, não me recordo, também era do engajé. Era esse da Aline Najara. Os engajés podem ser comparados aos libertos condicionais aqui no Brasil. Qual o status durante o cumprimento do contrato? Acho que vale a pena, Sim. inclusive, não, acho que vale Desculpa. a pena até fazer, não, fazer as outras perguntas depois que você responder essa, pela questão Certo, do tempo. então, a Celine Flori, ela fala numa liberdade condicional, sim, né? Porque para o resgate, né, que é a forma como é o rachar, aí você tinha o rachar forcé, aí também é importante falar isso, eu acho que é uma especificidade do Senegal, já que quando a gente fala no engagé, se fala nessa questão do resgate, que é a compra, e podia ser também a autocompra no Senegal, porque né, a França tinha o Código Noir, que era o código, né, de leis que regulavam a escravidão, né, o direito da escravidão, leis para a escravidão, para, sobretudo, pensar nas colônias francesas. Só que esse código ele nunca foi promulgado no Senegal. Uhum. Ainda assim, ele vai se constituir assim, né, no código que vai regular muito do direito da escravidão no Senegal pelos usos e costumes. Então, Ah, isso vai depender muito funcionava dos como direito casos. costumeiro, né? Como um direito costumeiro, que aí se recorria a ele em diferentes situações. Então, no Senegal, antes, por exemplo, da Martinique e da Guadalupe, vai se uma ordenação real, porque também o Senegal né, era administrado através de ordenanças reais também diferente, né, da Martinique e Guadalupe. Duas leis, dos projetos de ordenações, um que vai regular o pecúlio dos escravos, dos escravizados, né? Então tudo que eles pudessem, que eles adquirissem, juntassem, eles poderiam usar também para a sua liberdade, muito parecido também com né, o que vai acontecer com a gente na lei de 1871, e o rachar forcé né, dos escravos, que é esse resgate forçado. Eles podiam fazer, né, se comprar a sua alforria e também dos seus familiares. Uhum. Então, por que eu estou falando isso? Né, para pensar nessa especificidade do Senegal. Mas, quando a gente fala no engagé, esses escravizados, eles se resgatavam,
Não, eles eram resgatados, né? Então, o, o proprietário, nesse caso, comprava esse cativo de algum, por exemplo, de galã, como é o caso do que eu citei, né? O Tia Contar. E no ato dessa compra, ele assina ele tem, né, o registro da alforria, mas para o resgate ser confirmado, ele tem que ter o ato de libertação. Então, essa alforria só é confirmada com esse ato de libertação. E esse ato de libertação só é concedido após o período do contrato de trabalho. Então, ele não é mais um cativo, né, não é mais uma pessoa escravizada, mas ele tem uma liberdade que ainda, de certa forma, condicionada a esse tempo do contrato de trabalho. E aí, como eu falei, que muitas vezes podia acabar sendo burlado e ele continuar, né, trabalhando, eu ia falar vivendo como escravizado e nem é, porque em alguns documentos se fala que era quase uma forma também similar de escravidão. Uhum. Muito bom, muito obrigado. Vou fazer então o segundo bloco de perguntas, tá? É, o Gabriel Pablo perguntou qual a relação dessas entrevistas, acho que ele está pensando nos inquéritos, com a questão dos trabalhadores compulsórios, servis no Caribe e África do período neocolonial. A Sheila, ela fez uma pergunta e depois ela acompanhou uma outra pergunta dizendo que ela também queria. Da seguinte maneira, a pergunta dela foi: esses depoimentos são disponibilizados? Ela é professora de ensino fundamental, então ela está perguntando provavelmente para saber como ela pode aplicar isso nas aulas, utilizar esse depoimento em suas aulas. E a Edi Souza, 7, ela perguntou o seguinte: você encontrou também depoimento de escravizadas mulheres, né? Conseguiu observar a diferença nas narrativas em relação ao gênero? Aí a Sheila disse também que gostaria de fazer essa pergunta, ou pelo menos saber sua resposta a respeito. O professor Cláudio Carneiro perguntou se havia engajê no Brasil, né? E eu aproveito para fazer a minha pergunta também, que é como a gente pode, né? Como nós podemos aplicar a sua pesquisa numa sala de aula, por exemplo, para o ensino fundamental, médio, superior. De que maneira a gente pode trazer essas informações para preparar uma aula e aplicar numa sala de aula, né? E só queria te dizer que a gente tem menos de 10 minutos para você responder essas 4 perguntas. Minha tarefa é meio crucial aqui. Tá, eu vou então começar para o final, até porque eu me esqueci um pouco a primeira, mas aí depois você me fala de novo. Pensa, assim, esses depoimentos, né? Esses depoimentos fazem parte desse inquérito, né? Que é um inquérito bem grande, assim, até eu levei bastante tempo para transcrever ele, porque ele também está todo em francês, que está nos arquivos de Outremer. Então, assim, eu transcrevi, traduzi, né? E aí é uma tradução que eu fiz própria, enfim. E aí eu tenho, né? Você tem esse processo agora da análise, tenho publicado alguns artigos. Comecei a publicar alguns artigos baseados nesses inquéritos, nesse inquérito, e tem um dos objetivos é depois também pensar em publicar o inquérito completo, porque ele é muito rico, assim, e enfim, eu não consegui ainda nem chegar na metade das questões que ele levanta. Eu acho que a relação a primeira pergunta foi da relação com o inquérito para pensar os engajés e os trabalhadores livres, né? E o trabalho compulsório. Na verdade, a relação desses inquéritos com a questão dos trabalhadores compulsórios servis no Caribe e a África no período neocolonial. A relação aí é a seguinte, eu trouxe aqui inicialmente para falar de um depoimento de dois. Na verdade, eu tinha selecionado mais um outro. Eu trouxe o depoimento do engajé. Aí eu falei também que esse inquérito ele foi baseado, né, ele teve inspiração em inquéritos similares que foram feitos pela Inglaterra, né, e inclusive os próprios membros né, que fizeram parte da comissão desse inquérito, eles dizem que se basearam nesses inquéritos que eram realizados. Né? E você tem, nesse período, a Inglaterra ela faz e ela manda, né, uma comissão, por exemplo, para as colônias dela no Caribe. Por exemplo, na Jamaica tem um inquérito que é feito, e aí também em Serra Leoa, mas pensando
são perguntas e questões muito similares até, algumas que são feitas, e aí, como eu disse, pensando nessa questão do trabalho, nesse aprendizado para essa vida em liberdade, enfim, com africanos libertados, libertados não, emancipados, né, em função das apreensões do tráfico ilegal. E como toda essa discussão entre, né, e aí há né, a Beatriz Mamigonian tem um capítulo em que ela discute até um desses inquéritos, né, e como isso vai também provocar uma discussão maior, porque essa emancipação é uma discussão de que esses trabalhadores estão, né, que tipo de trabalho está se fazendo, que esse trabalho acaba sendo um trabalho meio compulsório, enfim, e como esse inquérito está dentro dessa discussão, né? Como eu associo, né? Dentro dessa discussão da abolição no mundo atlântico, como essa discussão ela vai reforçar esse trabalho que, na verdade, né, são formas que são criadas para se continuar com essa mão de obra nessas colônias e que muitas vezes remetem a esse trabalho compulsório, né? Que são como, né, o professor Roquinaldo fala, né, dos libertos em Angola, que também é uma outra categoria que também acaba sendo similar. Enfim, é mais ou menos por aí não daria para falar mais um pouco. Aí, pensar a importância... Tem um tempinho, não, né? Não, tem, mas era para falar o seguinte, como a Sheila perguntou, se esses depoimentos estão disponíveis. Não, então, por enquanto eles estão estão disponíveis ainda assim, né, eu publiquei um artigo recentemente, então que eu tenho alguns desses depoimentos transcritos, mas é isso que eu falei. Né, o documento, né, manuscrito está no arquivo na França, eu traduzi e transcrevi ele inteiro. Tem poucos trabalhos assim já feitos que analisam esse documento, ele é citado em alguns trabalhos, sobretudo trabalhos franceses, e um ou dois no Senegal, mas assim, não transcrevem os depoimentos inteiros, e são análises que não partem para uma análise mais de fundo do inquérito. O meu objetivo, como um trabalho final, né? Enfim, final não sei quando, né? Porque está em processo ainda. O pós-doutorado não é como o doutorado, que tem a tese, né? Então, é fazer um livro a partir desse inquérito. Então, e também possivelmente publicar um inquérito, porque, como eu disse, ele é muito valioso, sobretudo pelo depoimento tanto dos escravizados como dos ex-escravizados, dos libertos. Eu acho que a importância para a sala de aula não só, né, trazer essa questão da própria voz do escravizado, do que ele considerava, né, do que era a sua experiência, do que isso significava, do que era a experiência em liberdade. Um título assim de um artigo que eu estou terminando, que é desses depoimentos, ele diz: sou negro, os negros são meus irmãos. Então, assim, há essa perspectiva de uma solidariedade tanto entre escravizados e libertos, e aí até eu faço uma discussão de uma racialização da liberdade nesse sentido, pensando nos significados que isso tinha, para se pensar também diversos significados da liberdade, né? Não pensar a liberdade como uma oposição à escravidão, mas o que ela podia representar, e essa liberdade que era também uma liberdade condicional, e esses africanos escravizados também lutando pela sua própria liberdade, o que ela significava para eles, porque alguns dizem que ser livre também é não trabalhar, já que o trabalho remetia, né, para os senhores, enfim, a liberdade remetia ao trabalho. Para outros, ser livre era trabalhar, mas ter o fruto desse trabalho para si próprio e para sua família. Então, acho que trazer a voz africana e a voz, né, sobre esses processos que muitas vezes, mesmo que nesse caso possam, eles, né, isso também discuto, como eles podem ter sido filtrados por quem transcreve, enfim, mas em última instância representa a sua visão e a sua visão de mundo, enfim, as suas experiências. Excelente. Olha só, a Edinélia está insistindo aqui para você falar, responder a pergunta dela sobre gênero, se possível. Era o que eu ia falar agora. Tem mais uma pessoa que perguntou qual o título do arquivo. Anege Costa. Do artigo que você publicou. Não, do artigo que você publicou já. O artigo se chama Não Há Cativo que Não Queira Ser Livre.
Foi o primeiro texto que eu publiquei sobre esse inquérito. Em Está qual na revista revista? Várias História. Ok. Foi o trabalho que eu recente assim que eu publiquei. Bom, então, aí eu acabei de também fazer um outro artigo que fala justamente sobre as relações de gênero e pensando também nesse inquérito. As mulheres, né, constituíam a maior parte da população nas ilhas. Era a maior parte dos escravizados também eram mulheres. Elas trabalhavam, sobretudo, né, tinham atividades domésticas, mas elas tinham uma atividade muito importante, se chama pilose, elas pilavam o milho. Acho que tem várias imagens, né, dessas mulheres socando o milho, que era a alimentação básica das ilhas. Desculpa, acho que eu tirei aqui. Então, apesar delas serem a maioria da população, elas foram subrepresentadas, digamos assim. As senhares, que eram essas grandes negociantes, elas foram entrevistadas, então elas formam um dos grupos que foram mais ouvidos, mas as escravizadas foram muito poucas e apenas em Gorée. Por exemplo, em Saint Louis, nenhuma delas foi entrevistada. Então, entre as, né, eu levanto algumas hipóteses, enfim, justificativas para isso. Uma delas é que os leptôs, que foram esses marinheiros, homens, e leptôs eram todos homens, eles foram entrevistados porque eles eram a mão de obra fundamental para a manutenção do trabalho e da própria vida econômica nas ilhas e nas colônias francesas. Por outro lado, essas mulheres que trabalhavam pilando milho, elas também eram fundamentais porque elas também seguiam nesses comboios, né, para comercializar no Rio Senegal. E eram fundamentais porque elas eram que garantiam a alimentação tanto da tripulação como dos locais onde elas paravam, né, nos postos comerciais. E aí tem uma explicação, é porque, né, e aí a Hilary Jones, que é uma pesquisadora que tem trabalhos sobre o Senegal, e tem um trabalho sobre mulheres no Senegal, uma das hipóteses que ela lança é que os administradores franceses, em todas as suas nas pesquisas, eles praticamente ignoravam essa mão de obra feminina. E então tem relação com as relações de gênero que se estabelecem nessas regiões. Quem eram, por exemplo, e aí nesse artigo eu faço uma diferenciação porque também, né, é interessante pensar já para esse período as interconexões de raça, classe, gênero, né, já que há uma população mestiça grande nessas ilhas e isso cria várias hierarquias. Eu não sei se ficou escuro aqui, eu acho que ficou escura a minha imagem? Eu estou vendo muito escura. Não. Para mim, não. Tá Então, ok. Acho que a minha bateria que está ficando fraca. Enfim, então, é possível, né, discutir isso a partir desse inquérito e é possível discutir pensando nessas interconexões, raça, classe, gênero. E, inclusive, os próprios membros da comissão utilizam esses termos, não usam gênero, mas usam raça e classe para definir essas categorias que são entrevistadas, enfim, que dão seus depoimentos. Excelente. Enfim, acho que é um pouco... Você pode encaminhar para as considerações finais, mas eu já te agradeço, porque foi uma apresentação maravilhosa. Não para de chover aqui comentários, gente querendo saber o nome de revista, mais perguntas. Eu vou solicitar a todo mundo que entre em contato com a Juliana Barreto Farias para perguntar para ela. Eu estou olhando um pouco aqui agora. Acho que alguém falou foi a Ana Lúcia Araújo, para evitar de mexer a mão, né, na frente da câmera, porque fica balançando. Ah, tá. É porque eu estava olhando o comentário. Então. Aí, os comentários, as pessoas podem entrar em contato com a Juliana Barreto Farias, continuar fazendo pergunta, porque eu acho que vale muito a pena. Esperar os próximos textos também que vão sair. Eu te agradeço muito por tua apresentação. Você tem aí os minutos finais para considerar, antes da gente terminar e passar para a nossa próxima apresentação, que é do professor Roquinaldo Ferreira, desculpa. Os Fs me atrapalharam. Contrapontos africanos, Angola e Congo na era do abolicionismo global. Que vai ser a próxima live. Também... Vou pedir para todo mundo não sair daí, ficar aí. E aí a gente tem agora 1 minuto para concluir. Então eu quero finalizar agradecendo mais uma vez, né, desse evento. Né? É o primeiro dia, mas assim que ele promete muitas apresentações muito boas, enfim, né? É importante, né, para a gente discutir. Na verdade é o que eu falei, né? O evento ele parte mais da abolição do tráfico no Brasil, mas eu acho que aí também mais do que, né? Foi a própria pesquisa que tem me levado a isso, de perceber
né, como essas discussões no Atlântico, né, que a gente pode, mesmo que sejam períodos, mesmo que, por exemplo, o Senegal não tenha uma conexão direta com o Brasil, como, por exemplo, era a minha pesquisa anterior, né, entre a Costa da Mina e os africanos no Brasil, eu tenho conseguido, de alguma forma, conectar, se não nessa perspectiva comparativa e pensando em como alguns temas que estão circulando pelo Atlântico, a gente pode pensar em contextos específicos e aproximar, né, e aproximar trajetórias, aproximar discussões, enfim. E aí o que eu tenho, né, também para falar, que eu acho importante desse inquérito, e que ele, até pensando na escola, em novas. Não tem mais tempo, é isso? Exatamente, mas bom, eu não queria te cortar. Não, então é só isso. Como os próprios escravizados e libertos